Olá, Senhor, a todos, estamos aí com mais uma lição de jovens, lição número 8. Aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo. Obrigado por você ter curtido o canal e estar assistindo ele agora. A lição número 7, gravamos, foi feita a gravação toda e não consegui postar. Não tive como postar, não consegui ninguém para postar, né, Matheus Felipe? Mas aí, vamos com a lição número 8. E lembrando que a lição de adultos com o evangelista Márcio Mainardi está ali na descrição e a descrição, né? E o link também da lição juvenis, que eu mesmo explico, está lá também. Mas vamos lá para a lição, um pouco engripado, mas vamos lá. 8. A resposta cristã para a violência urbana. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra da violência. A síntese enfrentamento da violência urbana e a compaixão pelas vítimas são faces da responsabilidade cristã na sociedade. Explicar a perspectiva bíblica sobre a violência, entender o papel do poder público no combate à violência urbana e saber como a igreja pode agir diante de uma sociedade violenta. Aí tem um resumo do decálogo. O que é o decálogo? São os 10 mandamentos. Aí coloca aqui, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás imagens de escritura. Terceiro mandamento, não tornarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do sábado para santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. E 10º mandamento, não cobiçarás. O texto bíblico, ele fala em Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 37, que é tremendo esse texto aqui, que fala do bom samaritano, que diz assim, o versículo 31, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote vendo passou de largo, e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que nada a ver com eles, que não era do mesmo povo, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se íntima compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, cuidou dele. Esse é o exemplo do bom samaritano. Porque não é o teu irmão que está na igreja que às vezes não faz o que o outro de fora faz. O outro de fora às vezes faz coisas boas que o teu próprio irmão não faz. Mas assim, introdução. Na lição deste domingo, violência urbana é o tema a ser estudado. No sentido aqui compreendido, o termo violência urbana alude a toda a conduta humana que ofenda a lei e a ordem pública. Tópico 1. Perspectiva bíblica sobre a violência. A violência na Bíblia, o primeiro episódio violento registrado nas Escrituras, após a rebelião humana, foi protagonizado por... Você sabe quem foi o primeiro crime, Matheus Felipe? Vai falar? Vai falar! Alto! Alto! Caim e Abel. Então, o primeiro crime, Caim. Caim que matou seu irmão Abel. Este entrou para os anais da história como o homem que inaugurou violência na face da terra. Ele começou assassinando seu irmão Abel. Aí diz aqui, crescente degeneração humana não pararia, mas a escala da violência social a ponto de homens sanguinários se vangloriarem de seus feitos cruéis, Gênesis 4:23, e assassinos serem cultuados como verdadeiros heróis, Gênesis 6:4. Isso daí é degradação humana. A violência entrou aqui na nossa cidade mesmo. Agora está meio calmo esse ano, graças a Deus. Mas a violência é terrível. Muita gente já morreu, já mataram muito jovem. A violência é terrível em nossa cidade aqui em Telêmaco, Borba, Paraná. Violência é terrível. E no Brasil todo nós vemos que há estados e cidades violentas também. O ser humano não tem amor ao outro ser humano. Enquanto a Bíblia nos ensina que tem que amar os inimigos, mas eles não estão nem aí com a Bíblia. E o crime rola solto, acontece terrivelmente. O pessoal sempre manda vídeos aí no WhatsApp de todo mundo
de crimes horríveis. Então, é o que ocorre, a violência na terra, a violência em todo lugar. Geração do dilúvio. Violência e depravação vieram atingir níveis alarmantes no tempo lá de Noé, Gênesis 6 e 5. De acordo com Gênesis 6 e 11, a terra estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. Encheu a terra de violência. Ó, o Davi ali, fica aí, né? Encheu a terra de violência. E aqui diz, o guia do leitor da leitura bíblica tal fala que são duas palavras usadas aqui para caracterizar os pecados. Maldade é rasa, atos criminosos que violam os direitos dos outros e tiram proveito do sofrimento deles. Violência, ramas, atos deliberadamente destrutivos que visam prejudicar outras pessoas. Então, essas são as violências urbanas. Tem acontecido isso. E por isso nós precisamos fazer evangelismo urbano. Para conscientizar essas pessoas e convertê-los a Cristo. É uma violência terrível. As pessoas, elas praticam o mal, elas machucam os outros e não têm compaixão nenhuma. Matam os outros e não têm compaixão nenhuma. A terra se encontra desse jeito. Gênesis 6 ali fala de como encontrava-se o tempo de Noé. Mas nós vemos que Jesus breve virá Jesus. E a violência, ela é gigante, está muito perigoso por aí. Violência ao longo da Bíblia. As escrituras relatam muitos outros episódios de violência, crueldade e agressão física e emocional. E aqui ele fala em Êxodo 2 e 11, 2 Samuel 13, 1 Reis 21. Ao lermos tais passagens, devemos ter em mente que não se trata de relatos descritivos e não prescritivos, ou seja, descrevem fatos, mas não prescrevem condutas. Então, a violência ela é terrível, já vem no tempo bíblico. Tópico 2. Poder público e violência urbana. Nínives na atualidade. O Brasil é um dos países com maior índice de criminalidade no mundo, com elevada taxa de homicídio, roubo, sequestro e outros atos criminosos. O que ocorre, por exemplo, roubo, o que ocorre muito aqui na cidade, é muito mesmo, infelizmente. E aqui, sequestros, eu não sei se chega a ser sequestro, não é sequestro, mas igual tem um menininho que desapareceu aqui na nossa cidade, o Luiz, que já faz parece que 4 meses. O garotinho tinha 4 aninhos e até hoje ninguém encontrou. Até esses dias, essa semana, uns 2 dias atrás, eu conversava com o vô dele, que estava muito nervoso, que nem sinal. Até lembrem de orar, pessoal, lembrem de orar para que encontrem o Luiz. Eu falei para ele que eu ia estar orando, já estava, mas vamos orar e em nome de Jesus a gente vai ter notícia e vai encontrar o Luiz. Ajude-nos a orar. Então, o mundo está dessa forma. A crueldade, o crime é terrível. E aqui diz assim, algumas cidades se assemelham a Nínive, derramamento de sangue, repletas de roubo e nunca ficam sem presas. Não 3 em 1. Nesse quadro avassalador, a população vive em estado de pânico, em figura traumatizada com a delinquência dominante. Então as pessoas colocam grades e elas se tornam presas e reféns na sua própria casa por causa dos bandidos, infelizmente. O subtópico 2 diz assim, Estado é a sua função de punir o mal. Conforme estudamos na lição anterior, Deus delegou ao governo civil a autoridade para castigar os malfeitores. 1 Pedro 2,14, mas é claro que a nossa lei ela é muito fraca. Nossa justiça aqui ela é fraquíssima. Ela acaba, muitas vezes, parece que amparando e ajudando o que comete crime. E o bom cidadão sofrendo. Paulo diz que os magistrados são ministros de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Romanos 13:4. Fica claro à luz do texto bíblico que somente o Estado, sob a autoridade divina, pode punir os malvados que aprontam, que fazem justiça, que são terríveis.
Subtópico 3. O papel do poder público. É responsabilidade do poder público a promoção da segurança e o combate a todo tipo de criminalidade, mediante atuação conjunta e eficiente dos 3 poderes governamentais. Então, os vizinhos aqui resolveram detalhe. Os vizinhos não, estamos chamando os vizinhos aqui. Acontece isso nas gravações. Quase que horas agora? Meia-noite e pouco? Vamos ver a hora lá. Meia-noite 12? Meia-noite 12, estão gritando aqui pro vizinho. Marlene! Marlene, se estiver ouvindo aí, Marlene, minha vizinha, Deus abençoe, em nome de Jesus, curta aí. Faz um comentário aí também, no vídeo, né, Matheus? O papel do poder público. É responsabilidade do poder público a promoção de segurança e combate a todo tipo de criminalidade, mediante a atuação conjunta e eficiente dos 3 poderes governamentais, o legislativo, executivo e judiciário. Então, os 3 poderes ali, eles são responsáveis. O legislativo cria leis, normas. Sabe qual é o poder legislativo ou não? Os vereadores. Depois ele fala do poder executivo. Quem é? Além de criar políticas públicas e buscar garantir a segurança da população, executivo, quem que é? Prefeito. E o poder judiciário, julgar, juiz, lembra do judiciário. Então, esses são os 3 poderes aí, que é o papel do poder público para resolver essas questões. Lembra? Deixa eu voltar ao tema aqui, lembrando que é a resposta cristã para a violência urbana. Então nós temos que responder contra essa violência. E o tópico 3 fala a igreja em uma sociedade violenta. O que nós precisamos fazer a igreja em uma sociedade violenta? Fugir, sumir, desaparecer? Não. Orar, buscar pessoas para se converter, para que a cidade fique em paz, para que aqueles que fazem mal se convertam e façam o bem. Utilizando as ferramentas de Deus. Os filhos de Deus têm condições suficientes para contribuir com o enfrentamento da violência urbana, valendo-se das ferramentas que Deus disponibilizou. Vejamos quais são. O A. Fornecendo uma lei moral absoluta. Então nós já sabemos, como nós vimos os 10 mandamentos, a lei de não fazer mal para ninguém, não matar, não fazer mal, não adulterar, não praticar o mal contra o teu próximo. Diz aqui, ó, para criarmos uma boa sociedade do ponto de vista cristão, é necessário, em primeiro lugar, um firme sentimento do que é certo e errado. Então, precisamos ter isso. O crente violento não está crente, porque não pode ser violento. A violência urbana da presente época deve-se em grande parte à desconstrução dos valores judaico-cristãos, que serviam de base para a história da humanidade, uma verdade absoluta aqui. Então, o que nós vemos aqui? Não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, não adulterarás, não matarás e honra teu pai e tua mãe. Esses são exemplos com o próximo. O B, envolvendo-se com a comunidade local. Na fé cristã, palavras e ações devem caminhar juntas. Logo, o agir cristão impactante no contexto das cidades inicia-se o envolvimento da igreja com a comunidade. A igreja tem que estar envolvida onde ela está, com a comunidade. Famílias, escolas locais, a congregação de crentes não pode viver alienada do cotidiano. Então não pode ter uma igreja num bairro que a igreja ali está alienada. Não saber o que está acontecendo dentro do bairro. Não, ela tem que estar junto com a comunidade, apoiando a comunidade e falando da palavra de Deus e ensinando a verdade, ajudando essas pessoas a irem a Cristo. A letra C, desenvolvendo projetos contra a violência. Você já pensou como os grupos de jovens crentes podem ajudar a desenvolver projetos contra a violência urbana? Já pensou? Vamos pensar então. Colocando em prática a força espiritual, aqui João alude, 1 João 2,14. Fazer ações sociais, incentivando o comportamento virtuoso e confrontem os vícios sociais que conduzem à destruição do delinquente juvenil. Então precisamos fazer coisas sociais dentro da igreja e alcançar as pessoas. Letra D, apoiando as vítimas da violência.
Por fim, não menos importante, é a ajuda às vítimas da violência no exemplo de Jesus. Lucas 10, versículo 37, que fala do bom samaritano. Está com problema, está sofrendo, ajuda a pessoa. Ah, mas não é da minha igreja. Não tem igreja. Não, você tem que ajudar. Você tem que ajudar. É o que diz a Bíblia Sagrada. E o bom cristão, ele ajuda. A Bíblia diz que ele atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Depois aqui fala, há muitos feridos e moribundos. Ainda hoje, cuidar dessas pessoas revela a nobreza do amor de Deus derramado em nossos corações. Ser nobre é para quem aceitou Jesus. Para quem tem Cristo na vida. Conclusão. Ao final dessa lição, a parábola do bom samaritano ele continua a nos ensinar muito a respeito do enfrentamento cristão à violência urbana de hoje. Violência gera violência. E aí, você crente vai fazer violência ou vai ser como se fosse um bom samaritano para outros? Tem que ajudar. Deus nos chama a desempenhar esse mesmo ministério de compaixão e da misericórdia nesta sociedade fraturada pela violência física, emocional e patrimonial. Nós devemos ser a luz no meio da sociedade, fazer a diferença no meio da sociedade e ajudar as pessoas a que tanto precisam. Eu agradeço você. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp de juvenis e de jovens, é só você mandar no meu celular. Coloca lá no 429-9985-1053. Manda para mim teu nome, da cidade que você é, o estado que você é, e eu coloco você no grupo lá de professores, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Obrigado por tudo que você tem feito. Matheus Felipe, obrigado. Estou com sono, tá embaçado minha vista até. A paz do Senhor, pessoal. E até um grande abraço a todos. Obrigado e fui.